Eu queria nessa manhã, através do meu desabafo, minha carga, compartilhar com vocês algo que eu já compartilhei, inclusive, ontem, com alguns irmãos. Foi ontem? Não, foi sexta. Sexta-feira. Os jovens aí que me ouviram, né, vão ter que me ouvir de novo. Nós estivemos no aniversário da Monique, sexta-feira, e ela não queria cantar parabéns, ela não queria nada disso. Ela queria um grupo caseiro no aniversário dela. E ela falou que ela queria compartilhar uma palavra, mas ela pediu para que eu compartilhasse a palavra, né? E eu pude despejar um pouco dessa carga, desse meu desabafo com os irmãos lá, e eu queria fazer isso aqui hoje. Pode ser? Eu tenho notado, já há algum tempo, principalmente em momentos como esse, a falta de foco da igreja, a falta de atenção. E eu acredito que nós estamos vivendo um momento, um tempo como igreja, bem assim, denso, por assim dizer. A gente está vivendo um tempo difícil como igreja. Eu não sei se por ter uma carga profética no meu coração, às vezes Deus vai me mostrando as coisas, e às vezes eu nem consigo traduzir em palavras para trazer aqui de uma maneira, né, que as pessoas compreendam. Né? Eu sei o que Deus quer falar e ponto. Eu sei o que Deus está falando e ponto. Né? Eu sei que normalmente um profeta ele é assim, ele já vem apontando o dedo e falando. Eu quero tentar traduzir em palavras aquilo que Deus tem me mostrado acerca de nós, de mim e de vocês. Pode ser? Eu quero ilustrar essa história na vida de um homem chamado Jó. Então, tenham paciência, porque nós vamos ler bastante hoje. Então, não durma. Tá? Eu vou usar a tradução NVT, uma tradução mais leve, né? E muito boa. Né? Vamos lá, eu vou ler o Jó capítulo 1. Diz assim: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Bom, então nós temos a introdução de quem era Jó. Jó era um homem reto, íntegro. Segue-se o texto aí e fala assim: certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar.
Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia, e certamente a pior de todas, né? Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do seu irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para contar. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Podemos seguir lendo? Em nome de Jesus? Vamos nós. Certo dia, os anjos vieram outra vez na presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: Estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, temente a Deus, e se mantém afastado do mal. E não perdeu a sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: Pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meias cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: Você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó respondeu: Você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia, e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Nada disseram, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Nós vamos continuar lendo. Eu quero dar uma pausa aqui. Eu tenho pensado sobre relacionamento com Deus. Esse é o meu tema hoje. Sobre o nosso relacionamento com Deus. Sobre o relacionamento da igreja com Deus. E eu tenho percebido que a igreja, nós, eu e você, temos andado deveras distraído. Eu vou falar de nós aqui. Não vou falar da igreja de um modo geral, não. Vou falar de nós. Eu, particularmente, lembro que eu estou desabafando também, tá? Então, eu cansei já de ver, por exemplo, em meio a uma reunião como essa, Cidinho pregando, o Zé pregando aqui, e alguns irmãos no celular. E não é lendo a Bíblia, porque eu sou enxerido. Eu faço questão de olhar e ver o que a pessoa está vendo no telefone. E muitas vezes eu vi a pessoa no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Eu sou de uma época... Nossa, agora deu ruim. Eu sou de uma época em que quando nós vimos para uma reunião como essa, nós tínhamos um kit. Não sou só eu que sou dessa época, não. Né? O André Lins também é dessa época, e a Keila, eu acho que foi a inventora dessa época. Entendeu? Vou ficar sozinho nesse barco. Mas nós vimos com um caderninho. Eu sei que tem irmãos que inclusive têm esse hábito ainda. Eu sei que Flávio Roberto é um deles. Sei que, tá aí. E levava um caderninho
Eu tenho meu caderninho até hoje lá no armário, não deixo ninguém jogar fora, porque lá tem preciosidades de quando Cidinho vinha à frente pregar e eu lá na frente, anotando tudo que ele falava, versículo, pregação. Depois eu ia para casa com aquele caderninho para meditar, para ler, para entender, para buscar saber, para buscar conhecer aquilo que o Cidinho tinha falado. Hoje, lógico, nós temos o telefone, nós podemos fazer isso no telefone, é evidente. Mas eu fiquei escandalizado com isso. Preocupado com a igreja, de um modo geral. Não foi um irmão, não. Foram alguns. E isso me preocupa. Preocupa por quê? Porque me parece que o nosso relacionamento com Deus está cada vez mais distante, cada vez mais frágil. Me parece que às vezes nós cumprimos apenas uma tabela, algo que nós fazemos porque faz parte da nossa rotina fazer. E quando eu olho para Deus, com toda a sua grandeza, todo o seu tamanho, eu não vejo, eu não consigo conceber um relacionamento mecanizado ou rotineiro. Porque a Bíblia me diz que viver em Cristo é viver em novidade de vida. Você sai aqui e você não sabe o que pode acontecer. Você pode encontrar alguém, pregar o evangelho, essa pessoa se converter. Você pode abençoar a vida de alguém. Quando nós nos colocamos dessa forma. E aí eu me preocupo. E aí por que eu estou falando de Jó, amados? Parece que Deus aqui resolveu jogar um carteado com Satanás, né? Parece que ele resolveu jogar dado. Tá bom, vamos apostar aqui quem é que leva essa parada aí. E nos faz pensar, que Deus é esse? A primeira vez que eu li Jó, a primeira vez que eu li o livro de Jó, eu fiquei assim. Era um novo convertido, né? Então eu fiquei assim, que Deus é esse, insano, que brinca com a vida de um homem que ele criou? Como assim? Como assim? Porque Satanás foi lá e plantou, foi ardil, e aí ele caiu no negócio, engoliu. Meu Deus! Mas a Bíblia é um livro vivo. E quando nós buscamos lê-la, né, com inteireza de coração, buscando querer conhecer e saber, o Espírito Santo, ele é o maior interessado em nos revelar a sua palavra. Aí, uma vez, um irmão mais velho falou assim, não, cara, quando você for ler a Bíblia, ora, pede a Deus revelação, entendimento. E eu fiz isso. E voltei a ler o livro de Jó. E tive um entendimento do porquê essas coisas aconteceram na vida de Jó. Vamos continuar lendo? A gente tem um ditado que fala assim, paciência de Jó. Né? Porque Jó me parece ser muito paciente. Porém, eu acredito que essa paciência de Jó, ela durou apenas 7 dias. 7 dias. Por quê? Porque até o capítulo 2 do livro, Jó não pecou em nada com seus lábios. Pelo contrário, o procedimento dele foi reto. Deus havia dado testemunha de Jó para Satanás. Então, não há nada em que a gente possa falar a respeito da vida de Jó. Nada de que suas ações, nada. Ele era um homem sábio, um homem rico, um homem respeitado pela sua cidade, pelos seus familiares. Tinha testemunho. O que falar contra um homem desse? Não tem o que falar. Suas ações, elas são ilibadas. Vamos seguir lendo. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse ele, apagado seja o dia em que nasci, e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus, lá do alto, o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta. Uma nuvem negra o cubra, e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão. Nunca mais seja contada entre os dias do ano. Nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda a alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas. Espere o dia pela luz, mas em vão. E jamais veja a luz do amanhecer.
Amaldiçoado seja esse dia, por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo esse sofrimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes, ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte, os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre do seu senhor. Por que conceder a luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela mais do que tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro? Aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. Só uma pausa. A paciência dele não durou muito, né? Foram 7 dias e 7 noites com seus amigos, e após uma semana de sofrimento, de dor, ele abriu a boca. Mas por que ele abriu a boca? Um homem íntegro, reto, onde Deus dava testemunho dele. Esses 2 próximos versículos revelam o porquê de tudo isso ter acontecido com Jó. Ele fala assim, versículo 25, o que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Pela segunda vez, quando eu li a história de Jó, e eu dei de cara com esse versículo, o Senhor falou comigo algo, comigo, Luciano. Tá? E o que eu vou falar com vocês é baseado nisso, daquilo que Deus falou comigo. Eu até busquei, inclusive, a tradução literal da palavra aqui, temor. E ela também pode ser traduzida aqui, nesse caso, por medo. E é justamente isso que se tratava do relacionamento íntimo de Jó com Deus, no coração dele. Medo. Deus viu algo no coração de Jó que nem o próprio Jó viu. Tampouco Satanás. Na verdade, quem foi usado nessa história toda aqui foi o diabo, amados. Deus usou o diabo para poder aprofundar o relacionamento dele consigo próprio. Deus viu algo no coração de Jó que impedia Jó de ir além, de fluir com Deus, de ser livre na presença de Deus. E aí, o que Deus poderia fazer? Naquela época, as ações do homem, ela contava. Por isso, o testemunho de Jó. Todas as suas ações eram retas. Mas e o coração? Naquela época, ninguém via coração. Os mandamentos eram, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não adulterarás. Então, o adultério se concretizava quando alguém ia lá e se deitava com a mulher de outro. Mas e o coração? Ninguém sabia. Nessa época, ninguém sabia. Mas Deus sabia. Deus via. E aí, quando Satanás veio diante de Deus, falar lá de Jó, querer cutucar, Deus, que é o Supremo, o Senhor de todas as coisas, o conhecedor de tudo, eu vou usar esse caramulhão aí para poder cumprir meu objetivo. Entendeu? O que Deus faz conosco, o que Deus anseia de nós, amados, é um relacionamento profundo, sem reservas. E me parece que hoje nós não estamos nesse patamar com Deus. Me parece que hoje nós estamos vivendo um tempo de superficial. Basta você ouvir, por exemplo, a última ministração do Cidinho, a penúltima ministração do Cidinho. Quem está atento consegue perceber a carga que nós trazemos aqui de cima. E nós precisamos estar atentos como igreja. Cidinho, Ziel e Luciano
não fazem o verão, não. Não tem como. Tem um ditado que andorinha não faz verão. 3 andorinhas também não fazem verão, não. Tem que ter muitas andorinhas para esse verão chegar, para ser feito esse verão. E a igreja precisa estar percebida daquilo que Deus está falando. Cidinho, se eu não me engano, foi na última reunião, ou na penúltima, falou de um texto do rei Amazias, que serviu ao Senhor. Porém, não com inteireza de coração, não com totalidade. E eu quero falar exatamente a mesma coisa que Cidinho falou, porém usando um texto diferente. Por quê? Porque embora Jó, reto, temente a Deus, não tinha um coração inteiro no Senhor para ir além. Ele chegou a um limite com Deus, e nesse limite ele permaneceu. Jó chegava a fazer sacrifícios pelos seus filhos, sem mesmo saber se eles haviam pecado. Nós podemos olhar isso com zelo, mas Jó olhava, não, de repente eles pecaram, amaldiçoaram a Deus, por quê? Tudo isso com intuito, amados, tudo isso com o objetivo final, de que isso aqui não acontecesse. Porque Jó passou a vida inteira temendo que algo desse tipo acontecesse com ele. Sabe o que é engraçado? Eu estive com um casal esse final de semana, anteontem, sexta-feira. E houve um problema com esse casal. Um problema, e a gente foi lá para poder administrar. E eu estava cheio dessa carga, pude compartilhar isso com ela, e com a irmã. E a irmã falou assim para mim, eu posso ser como Jó. Porque me parece que eu vivi a vida inteira assim. Me parece que esses dias eu acordei, não tem muito tempo, e pensei, e se tudo que eu estou vivendo for uma mentira? E se meu marido não for exatamente isso? E se? E realmente, por conta do temor do coração dela, a história de Jó se repetiu na vida dela. Por quê? Porque eu, como pastor desses irmãos, eu não enxerguei. Eu não vi o coração desse irmão. Eu não vi. Ninguém viu. Mas Deus viu. Deus viu o coração dessa irmã também. Porque esse temor dela impedia ela, e impediu até a última sexta-feira, ela de fluir em Deus. Na verdade, o que aconteceu é que se torna algo religioso. O andar com Cristo se torna algo religioso. E aí a pessoa não flui mais. E o que acontece quando a gente anda com Cristo de modo religioso? A gente cumpre tabela, a gente cumpre compromisso. A gente vem para a reunião porque a gente tem que vir, porque 10 horas tem que estar aqui. A gente vai para o grupo caseiro porque tem que estar lá. Entendeu? A gente vai cumprindo nossos compromissos como algo que faz parte da nossa agenda. Mas a gente esquece do real motivo por que servimos a Cristo. Nem buscá-lo, a gente busca mais. Até orar ao Senhor se torna algo religioso. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu já fui assim. Pude compartilhar lá na sexta-feira. Um belo dia eu entrei lá, na presença de Deus, em Vila Velha, morava lá em Vila Velha. 1 hora orando. Novinho, responsável por uma obra lá, tinha uma posição, era missionário, líder lá, então eu tinha a obrigação de interceder pela igreja. E 1 hora orando, 1 hora falando com Deus, intercedendo por um, por outro, pela igreja, Senhor, abençoa, cheio de palavras, mas por dentro quebrado com Deus, por dentro questionando a Deus se de fato Ele tinha me chamado para isso, achando que Deus tinha errado, porque eu não me sentia nem um pouco capaz de fazer aquilo para o qual eu estava ali fazendo. Na verdade, o meu coração clamava por querer me rasgar com Deus, mas a minha posição me fazia com que eu tenho que interceder, eu sou intercessor, eu sou o missionário aqui, o líder junto com meu irmão aqui. A gente pode estar envolvido na obra do Senhor sem estar envolvido com o Senhor da obra. E era justamente isso que tinha acontecido comigo. Aí depois de 1 hora, graças ao Espírito Santo, porque Ele é misericordioso, Ele falou assim, pode parar, para por aí. Porque não é nada disso que você quer falar. E o Espírito Santo tem um senso de humor, porque ele poderia ter falado no início, né? Mas ele me deixou falar 1 hora para depois me travar. Não é nada disso que você quer falar, teu coração não está assim. A gente se engana. A gente parece aquele aluno novinho, igual minha filha Ana Júlia, que acha que se colar na prova está enganando a professora.
A gente se engana, acha que vai enganar Deus. Deus vê aqui dentro, amado. Por isso que ele fala assim, dai-me, filho meu, o teu coração. Quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor, a gente entrega tudo que a gente tem, tudo que a gente é. Sem reservas, sem temor, sem medo algum. Para que Ele cuide, para que Ele direcione. E aí quando o Espírito Santo falou comigo assim, pode parar por aí, tu não quer falar nada disso. Eu falei assim, é verdade. Não quero falar mesmo nada disso não. A verdade é que eu estou mal mesmo. A verdade é que eu não creio. Eu acho que tu errou quando me chamou. Deve ter pessoas muito mais capacitadas que eu para isso. Eu não sou essa pessoa. E chorando com Deus. Fiquei lá a meia hora, 40 minutos chorando, só chorando. A meleca descendo. Não conseguia falar mais. E depois disso eu orei durante 10 minutos apenas. E foi uma oração assim verdadeira. Então nota que até isso nós podemos fazer com religiosidade. Por quê? Porque você é instruído, inclusive, no teu devocional com Deus, é o quê? Leia a Bíblia e ore. É um pilar isso. Leia a Bíblia e ore. Claro, é fato. Isso é genuíno e verdadeiro. Todos nós devemos separar um tempo, um momento nosso com Deus. Um momento íntimo, um momento que ninguém possa te atrapalhar, embora na minha casa é impossível. Entendeu? Mas nós temos que ter esse momento. Entendeu? Se não fosse importante, Jesus não falaria. Né? Mas nós não podemos fazer disso algo religioso. Pensar que isso é o nosso relacionamento com Deus no dia. Porque Deus se relaciona conosco durante as 24 horas do dia. Eu não posso separar, não, agora eu vou trabalhar e Deus fica aqui em casa me esperando que eu vou trabalhar e volta e a gente bate um papo. Ou agora eu vou para a academia, ou agora eu vou estudar, ou agora eu vou tomar banho. Não é. Para onde você vai, o Senhor vai atrás de você. É contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está contigo. O que te impede de fluir na presença do Senhor? Durante as 24 horas do teu dia? O que te impede? Eu acredito que hoje nós, a igreja, estamos com Jó. Eu acredito que nós temos algo no nosso coração que tem nos impedido de enxergar Deus na sua plenitude. Eu não sei se medo de ir além. Eu não sei se covardia. Pode ser. Covardia de avançar, de progredir. Falta de fé, como eu lá atrás, que não cria que Deus havia me chamado de fato. E aí a gente se esquiva, passa para outro, dá até um tom espiritual, um ar espiritual na coisa. Não, deixa o irmãozinho ir, estou aqui de boa, vou interceder. Mas a verdade é que Deus nos chamou para ir. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando, pregando, batizando, até o dia que eu voltar. Pelo tempo decorrido que nós estamos aqui, amados, nós estamos aqui há quase 10 anos, 9 anos. Era para a gente não estar mais aqui. Porque se durante esse tempo, cada um de nós fizesse um discípulo por ano, esse lugar já não estaria mais aguentando a gente aqui. A gente teria que sair. Vivemos tempos de mornidão espiritual. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser vomitado pela boca do Senhor. Porque o morno, ele vomita. Não é nem frio nem quente, é morno. Nós não podemos viver uma vida temerosa como a vida de Jó. Nós precisamos definir a nossa vida com Deus e sermos profundos com Ele. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos diversas referências disso. Um salmo extremamente conhecido, Salmo 1. Vai falar lá que o feliz é o homem que não se senta na roda dos escarnecedores. Né? Ele continua falando, acho que no versículo 3 ou 2, ele fala que ele é como um homem plantado junto ao ribeiro, junto a águas correntes. E dá o seu fruto no tempo certo. E as suas folhas nunca murcham. Não caem. Não. Por quê? Porque essa árvore foi plantada ao lado de ribeiro. E essa árvore entende que ela tem que alcançar raízes profundas em Deus.
para dessa profundidade, ela extrair de tempo em tempo, em todo tempo, o que ela precisa para que ela seja sempre frondosa, vistosa. Entende? Nós somos essa árvore. Nós carecemos, nós precisamos alcançar profundidade em Deus. Não dá para viver uma vida superficial, não dá para viver uma vida rasa. Jesus fala o que acontece com aqueles que são rasos. Parábola do semeador. Não teve uma sementinha lá que caiu numa terrazinha rasa? O que aconteceu com ela? Vocês lembram? Não lembram, né? Ela não conseguiu ter profundidade, a sua raiz não foi profunda. Quando o sol nasceu, ficou quente, o que aconteceu com ela? Ela secou e morreu. Por falta de quê? De profundidade, de interesse de coração. De buscar de fato um relacionamento com Deus. O que Deus tem falado conosco, com essa igreja aqui, ao longo desse tempo, é acorda, me busca, clama a mim. Nós temos visto pessoas doentes, não apenas enfermas fisicamente, mas enfermas espiritualmente. Pessoas que falam que são discípulos de Jesus. Não dá para a gente conceber algo assim, amado. Eu só consigo ver um negócio assim na Bíblia quando Paulo lá se refere à igreja de Corinto. Que ele fala, já não são poucos os que dormem entre vocês, porque vocês não sabem discernir o corpo. Vocês não têm condições, vocês, quando se juntam para ceiar, vocês se juntam para poder comer, beber, fartamente, se embriagar. Não tem discernimento do corpo de Cristo. Nós precisamos ter discernimento desse corpo. Pelo menos eu, quando venho para cá, não agora, mas sempre quando eu vinha para uma reunião geral, eu vinha com um intuito na mente. E esse intuito permanece. Eu venho aqui dar a Deus o meu louvor, dar a Deus a minha adoração e procurar ser bênção na vida de alguém que esteja precisando. Eu venho dar. Claro, eu recebo também, é óbvio. Porque Deus, Ele é Pai, Ele dá. Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Mas eu venho dar. Entende? Se a gente vem aqui só receber, sabe o que isso faz de nós? Sabe? Por favor, não se escandalizem. Sanguessugas espirituais. Sabe o que é um sanguessuga? Sabe? Sanguessuga é um parasita que só fica ali, ó, chupando sangue. Não faz mais nada. Ele começa fininho, fininho, fininho. E de repente, quando você vai ver, dado o tempo decorrido, ele já está, ó, inchado de tanto sangue que ele chupou. Nós não podemos ser assim. Por quê? Porque Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com planos bem delineados, bem traçados. Não tem essa de que Deus escreve certo por linhas tortas, não. Ele endireita a linha. Ele acerta a linha de todo mundo. Acertou a minha, acertou a tua. Nós devemos permanecer e continuar andando nessa linha. Não tem que andar, não tem que olhar para o lado, desviar para a direita ou para a esquerda. Nós precisamos seguir em frente. Independente do que vem contra nós. Jó aqui revelou o coração dele, amados. O que eu temia me sobreveio. Eu sempre temi isso. Eu sempre tive esse medo, esse pavor de que isso acontecesse. Não obstante, eu sacrificava para os meus filhos. Eu era reto, eu era íntegro, eu fazia tudo que era certo. Por quê? Porque eu tinha medo de que um dia isso acontecesse comigo. Deus não é um Deus tirano. Você pode, de repente, olhar para a história de Jó e falar, poxa, mas Deus poderia evitar todo esse sofrimento. Ele é Deus. É isso aí, amado, Ele é Deus. Justamente por isso. Lembra que eu falei aqui um tempo atrás? Como Ele é o grande arquiteto, o grande tecelão. O nosso ângulo de visão é diferente do dele. Ele vê coisas que nós não vemos, que nós não sabemos. Ele tem respostas para a pergunta que nós vamos só saber lá. Não aqui. Nós somos homens. O que me conforta é que em Deuteronômio 29, 29, a gente brinca, mas é verdade. As coisas reveladas, elas pertencem aos homens, nós, mas as encobertas, a Deus. Ele é Senhor e soberano. O que cabe a nós? Buscá-lo. Eu tenho a impressão de que nós vivemos um tempo de fartura. Eu aprendi uma frase com o Cidinho, eu não sei se é dele, né, desse nobre pensador,
né? Mas ele fala assim, só a verdadeira fome aprecia o banquete. Quem já ouviu essa frase dele? Todo mundo, né? Algumas vezes. Só a verdadeira fome aprecia o banquete. Eu pude ilustrar isso lá com os irmãos no dia na casa da Monique. Por quê? Chegamos lá, tinha uma sopa, um cachorro quente, um negócio, pá. Eu não cheguei com fome. Milagre, né? Luciano não chega com fome. Luciano não comer, quem está mais perto de mim aí sabe que a gente não brinca em serviço. Mas eu cheguei bem, Clarinha. Eu cheguei bem, porque eu tinha almoçado tarde. Minha mulher fez um bife de fígado para mim maravilhoso. Quantos anos tem que eu não como fígado? E ela fez. E aquele almoço saiu às 5h30, quase 6 horas. Foi quase uma janta. Porque eu saí. Ela está justificando aqui porque ela não faz almoço essa hora não, tá, gente? Mas eu almocei tarde aquela hora. E quando eu cheguei, eu tomei um shakezinho de proteína lá e tal. Então eu cheguei na casa da irmã como? Abastecido. Tranquilo. Aquele copinho de alumínio pequenininho. Entendeu? Mas cadê Neilson? Está aí? Não, trabalhando? Neilson não está aí, né? Eu vou falar dele, mas não estou nem aí. Mas Neilson chegou na febre do rato, irmão. Ele já chegou lá sentando, pegando potinho de sopa, levantou, potinho pequeno, né? Prato, pegou outro, Falei, aí, tá vendo? Neilson, com fome, faminto. É disso que eu estou falando, amados. Eu até usei o meu exemplo lá, que na quarta-feira a gente foi para o McDonald's, eu comi 3 hambúrgueres e meio. Uma promoção, mais 2 cheeseburgers, e a metade do meu sogro, que ele não aguentou comer. Eu falei, não posso ir desperdício, então vamos comer. Entendeu? Porque eu estava morrendo de fome. Naquele dia eu não almocei. Então só a verdadeira fome aprecia o banquete. Mas sabe o que eu penso de nós? Provérbios 27, versículo 7, diz assim, a alma farta pisa em favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Sabe a impressão que eu tenho? Que nós estamos pisando em favos de mel. Eu tenho a impressão de que nós, a igreja do Senhor, temos pisado em favos de mel. Enquanto tem gente aí fora, tem se alimentado daquilo que é amargo. Porque estão famintos. Mas a igreja está pisando em favos de mel. Nós não podemos ser assim, nós não devemos ser assim, nós não fomos chamados para ser assim. Deus não quer que nós sejamos frequentadores de reunião. Eu uso um exemplo. Se Deus tira daqui e te manda lá para o interior do Tribobó da Serra, não sei de onde, o que você vai fazer da vida? Ai, meu Deus, os relacionamentos, minha vida acabou, meu trabalho me transferiu, não tem ninguém lá. Eu vou procurar uma congregaçãozinha e vou lá me reunir. Tudo bem, você pode fazer, mas eu vou te dizer o que eu faria. Por que eu creio? Eu creio no envio. Deus me colocou naquele lugar é porque Ele quer algo comigo lá. Eu vou começar a fazer discípulos lá. Nós temos que ter propósito nisso, amados. Sabermos quem somos em Deus. A nossa identidade com Ele. E isso passa pelo nosso relacionamento com Ele. De buscá-lo todos os dias. De ter fome e sede de querê-lo. Todos os dias. Isso aqui não é um carregador semanal. Para que você venha aqui, se plugue e ouça alguma coisa. E vá embora feliz. Porque isso aqui, o púlpito, não forma ninguém. É possível que daqui a 3 semanas você já esqueça o que eu tenha falado. Até eu mesmo. Não nesse caso, porque esse caso aqui me marcou bastante, eu não esqueço. Entendeu? Mas já esqueci palavras que eu já dei. Por quê? Porque o que forma a vida do homem é buscar se parecer com Jesus, ter o caráter de Cristo. E isso é algo que se faz todos os dias. Não num lugar cercado, confortável, com ar-condicionado. Faz parte. Faz parte da pregação do Evangelho. Anunciarmos publicamente. Por isso nós fazemos. Mas muito mais importante que isso, é a tua vida cotidiana com o Senhor. E não uma vida mecânica, não uma vida de medo, mas uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de cruz, por causa do Senhor. Por causa dele. Só por causa dele. O que nos anima, o que nos alenta, o que nos motiva é saber que nessa corrida, nessa carreira, existe um prêmio nos esperando. A vida eterna, a coroa da vida, algo incorruptível. É isso que pelo menos me motiva.
É olhar e saber que um dia eu vou estar assentado com o meu Senhor. Aonde eu não sei. Esses dias saiu uma... E aí, o que a gente vai ser lá? Vai ser faxineiro no céu? Não vai ser faxineiro no céu? Como é que vai ser? Não me interessa. Se eu tiver que lavar lá a latrina de Jesus, eu lavo, porque eu estou lá, eu quero estar lá. Não interessa o que eu vou fazer. Qualquer coisa lá é melhor do que a melhor coisa aqui. Nós precisamos ter ciência disso. Um homem está muito enfermo, muito doente. Ele disse assim, ele passou a vida correndo atrás de riquezas. E por estar muito doente agora, muito enfermo, ele falou assim, eu queria poder ter investido mais em pessoas do que ter corrido atrás de coisas. Porque no fim, tudo se traduz nisso. Quando a gente investe em pessoas e abdica da nossa vida, né? Porque abdicar da nossa vida não é algo concernente só a pastores. É algo que se reflete em cada um. Porque o meu chamado para pastorear é o mesmo que o seu. Ele não falou assim, aos pastores, ponto, 2 pontos. Preguem o evangelho, batizem, ensinem. Ao restante, a igreja, assistam os cultos. Vão domingo nas reuniões, participem das reuniões no grupo caseiro. Não. Você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Então prega o evangelho. Se relaciona com o Senhor. Busca o Senhor. A impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo um momento, como eu falei, é um momento denso, espiritualmente falando. E aí, eu acredito que nós precisamos... A Bíblia, ela é resposta para tudo. Para tudo. E a resposta que eu acredito que Deus tem para nós nesse tempo, ela se encontra em 2 Crônicas 7, 13 e 14. Texto conhecidíssimo. Que fala assim, Deus fala assim, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o momento em que vivemos. Exatamente isso é o que nós temos que fazer. Exatamente isso. Temos que servir ao Senhor com inteireza de coração. Temos que buscá-lo até o nosso último fôlego de vida. Não dá para servir a Deus pela metade, não dá para servir a Deus de maneira mecânica, porque Ele é Pai. Eu não me relaciono com minhas filhas mecanicamente. Eu me interesso por elas, eu me interesso pelo dia delas, eu dou carinho a elas, eu dou amor a elas, eu as repreendo, eu as disciplino, porque eu sou pai, eu as amo. Se eu que sou mau, sei fazer coisas boas para meus filhos, que dirá o Senhor por nós? Compreende isso? Nós precisamos mudar a nossa atitude, amados, diante do Senhor. Precisamos, de fato, definir quem nós somos nele. Precisamos servi-lo com interesse de coração. Hoje o mundo está cheio de distrações. Muito mais do que na época da Keila. Muito mais. Hoje em dia a distração está aqui, na palma da mão. Ontem eu tive uma percepção com a minha filha mais velha. Porque hoje são muitos compromissos, a gente vai, corre daqui, corre daí, e vai. E o que a gente faz? A gente arrasta os filhos com a gente. A gente não tem como deixar com ninguém. Às vezes a gente deixa com um, com o outro, mas na maioria das vezes a gente tem que arrastar. Eles vivem a nossa rotina, a nossa vida. E aí, ela ganhou um celular. Do avô. Avô é isso, mano. Avô estraga.
E aí ontem, eu não me apercebi, porque o dia foi corrido. E ela passou o dia inteiro no telefone. No final do dia eu fui perceber. E eu falei, caramba, eu fiquei irado comigo mesmo, que eu não vi aquilo. Aí eu falei assim, olha, novas regras. 2 horas de telefone por dia. 1 horinha para você jogar esse joguinho doido aí que você joga com suas amiguinhas. E mais 1 horinha para você ver um videozinho que você gosta de ver e tal. Passou 2 horas em 1. Se você ficar 2 horas em 1, acabou. Eu pego esse negócio, você não vê mais. Outra coisa, vai ler 1 livro por mês. Todo dia você vai ler um livrinho. Uma página, um negócio. Vai adquirir a leitura. Para ela foi a morte, né? Ela começou a chorar. Acho que ela chorou mais quando eu falei que ela ia ler 1 livro por mês do que tirar o telefone dela. Entendeu? 1 livro por mês. Eu falei, não, fica tranquila. Eu vou ler contigo. Não é para ensinar a criança no caminho. Não é o caminho, é no caminho. Então, no caminho, eu pego ela e vou no caminho junto com ela, ensinando ela. Vou ter que ler a historinha da Rapunzel, vou ter que ler Gibi da Mônica, vou ler a Bíblia com ela, vou comprar a Bíblia ilustrada. Por quê? Porque eu quero ensinar ela valores. Eu quero ensinar ela desde já a ter um relacionamento com Deus. Porém, sabe o que me impede? As distrações. Porque a geração dela é muito pior do que a minha, que é muito pior do que a da Keila, que é muito pior do que a do Cidinho. Cheio de distração. E sabe o que é pior? Essa baixinha aqui vai pelo mesmo caminho. Então nós precisamos tomar algumas atitudes em relação a isso. Paulo fala em Romanos, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Mas Paulo está falando ali para ímpios. Para pessoas que são no mundo. Faz todo sentido. Mas quando eu olho para esse texto, hoje, nos nossos dias, caramba, a igreja se enquadra nisso aqui hoje. A igreja de Jesus, pelo qual ele morreu, se enquadra nesse texto, que um dia Paulo falou para ímpios. Isso não te escandaliza? Isso não te incomoda? Isso não gera em você constrangimento? Porque me gera. Eu fico envergonhado. Eu fico triste, por quê? Porque, mais uma vez, o nome de Jesus é exposto ao vitupério, à vergonha. Por minha causa. Por nossa causa. Já passou do tempo de nós nos levantarmos e trazer sentido à nossa vida, propósito a ela. De permitir que o Senhor flua através de nós. E de que nós continuemos a ser uma bênção na vida daqueles que estão próximos de nós. Em nome de Jesus. O que Deus quer conosco, amado, é se relacionar. Isso foi desde a criação do mundo. Deus criou o homem e todos os dias vinha ter com ele. Não há nada mais prazeroso para Deus do que se relacionar com seus filhos. Eu falo isso porque eu sou pai. Quem é pai aí sabe. Às vezes, né, fala muito, mas ainda assim é prazeroso. Imagina para Deus. E Deus fez todo esse rebuliço, permitiu todo esse rebuliço na vida de Jó para chegar a uma conclusão. Depois você lê o livro de Jó, eu aconselho você a ler, eu vou reler de novo também, já li os 3 primeiros capítulos, então você já pode continuar no capítulo 4, entendeu? Mas dali para frente, do capítulo 4 em diante, nós vamos ver 3 amigos de Jó tentando argumentar com ele dos seus erros, porque eles pensaram, bom, se um sofrimento desse veio sobre a vida desse homem, cara, ele está todo encalacrado. Filho, confessa teu pecado. Fala, vai, se expõe, se humilha. Mas Jó era tão sábio que essas pessoas, esses amigos não conseguiram encontrar ocasião, porque em tudo ele se justificava. Ele se achou injustiçado diante de Deus. Ele crê que Deus o perseguiu. E começa a se colocar como justo diante do Senhor. E aí dá ruim. Porque ninguém aos olhos do Senhor é justo. E aí, eles vão falando. No capítulo 32, se eu não me recordo agora aqui, entra um personagem muito interessante chamado Eliú, o mais novinho. 33. O mais novinho deles. Nem é contado entre esses amigos aqui. Ele estava lá, devia estar pensando assim, bom, essa galera aí é sábia, vai ter um embate bacana aí, porque Jó tá enrolado, esses caras vão argumentar com ele, e eu vou aprender, pô. Porque é assim que os novos fazem. É assim.
Eu fui criado aos pés de José Sidney. Né? Não é Gamaliel, não, mas José Sidney. Estou aqui, ó. Então vamos aprender. Por quê? Porque Eliú falou assim, ó. Eliú falou assim, falem os anos a sabedoria. Antes dele interromper essa galera que começou a argumentar contra Jó, porque ele ficou tão cheio, ficou tão perplexo, porque ninguém encontrou ocasião na vida de Jó. Ele era o mais novo, então ele, né, pato novo não mergulha fundo, como diz o filósofo Cidinho, né? Então ele falou, bom, vou esperar minha vez aqui quieto, porque alguma hora eu vou ter que... Só que Deus encheu ele tanto que ele não aguentou. Ele chega e fala, eu estou como um barril de vinho aqui prestes a explodir. Então fala, Jó, cala-te, Jó, e ouve a minha palavra. Ele foi ousado. Ele começa a falar e a repreender Jó. Severamente. Publicamente. E aí, a partir do 36, eu acho, capítulo 36, estou dando spoiler já, né? Mas no capítulo 36, aí Deus, 36 ou 38, não me recordo. Deus intervém. Deus interrompe ali a repreensão de Eliú, que já era firme, e aí, como Deus sempre quer aprofundar o relacionamento dele conosco, as suas repreensões também são muito mais profundas, porque elas tocam aonde homem nenhum consegue tocar. E aí Deus se manifesta ali num redemoinho e começa a falar com Jó. Só para ver só o início. Ó. Então, no meio de um redemoinho, eu vou ler aqui o 38 rapidinho, não precisa abrir não. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó, quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Meu Deus do céu, eu não queria estar aqui. Mas não queria. Não queria estar no lugar de Jó. Agora eu falei assim, bom, tu questionou? Agora eu vou te perguntar e você vai me responder. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões, estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Bom, não vou ler até o final, porque a parada vai ficando profunda, dá até vontade de chorar. Mas, no final do capítulo, no capítulo 42, tem um desfecho dessa história. É um desfecho lindo. Ele fala assim, depois de toda essa repreensão, Jó fala assim, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas e que ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. E aí por isso que eu pedi para os irmãos cantarem essa canção aqui. Porque Jó fala assim, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Foi para isso que Jó passou por tudo aquilo. Foi para que ele pudesse contemplar com seus olhos o Senhor. Porque esse era o desejo de Deus desde o princípio. Mas Deus era impedido pelo medo, pelo mecanismo. E esse nunca foi o desejo de Deus desde a sua criação, amados. O desejo de Deus foi que nós nos relacionássemos com Ele em todo o tempo, livremente, abertamente, sem reservas. E aí, no final da vida de Jó, Deus se revela a ele. Jó se arrepende, reconhece a sua ignorância, a sua pequenez, e o Senhor se manifesta com amor. Ele fala assim, eu vou ler o versículo 10.
Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou a Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Querem-Abuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos dela. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Se isso fosse um filme, seria o filme perfeito. Para mim, na minha visão, Luciano, não teológica, nada disso, eu não sou teólogo, mas na Bíblia, depois da morte de Jesus, Jesus sair do seu trono de glória, vir até a terra, se humilhar, se tornar homem, e homem se tornar servo e morrer por nós, por amor de nós, que para mim não existe maior história de amor do que essa aqui para mim é a segunda maior história de amor na Bíblia, para mim. Deus abençoou Jó muitíssimo, porque esse sempre foi o desejo dele. E tem uma coisa que me chamou a atenção quando eu li esses dias, porque hoje esse dia é avô, né? Ele fala que Jó viu 4 gerações de filhos e netos. Eu acredito que isso para um avô, para um pai, é algo maravilhoso demais. Você vê a sua família indo bem na terra, temendo ao Senhor, andando em retidão, em alegria. Não existe nada mais que complete um homem do que isso. Dinheiro, nada disso. Embora Deus dê essas coisas também. Mas de tudo o que fica é isso. E aí eu quero conclamar vocês, nós, para que a gente se levante desse lugar de mornidão, esse lugar de média, esse lugar mediano, que nem avança nem retrocede, mas que satisfaz com o que tem. Você nunca pode se satisfazer com o que você tem de Deus, amado. Deve procurá-lo, buscá-lo mais e mais. Foi por isso que essas coisas vieram sobre a vida de Jó. Eu quero te falar uma coisa. Está passando provação? Está passando perrengue? Não olha para o homem, não. Está sendo injustiçado no trabalho? Está sendo perseguido? Está enfermo? Olha para Deus. Pergunta a Deus. Vai a Ele. Porque é possível que você encontre a mesma resposta, a mesma conclusão que Jó encontrou. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E eu queria, em nome de Jesus, você pode ficar de pé? Eu queria orar por esse tempo. Mas eu não queria orar só por esse tempo. Eu queria orar por você. Se de alguma maneira, o meu desabafo, a minha carga, também confrontou você, se você se vê morno, se vê distante de Deus, se vê assim superficial, e você quer restaurar isso, você quer ter plenitude em Deus, em nome de Jesus, dá um passo de fé. Vem aqui à frente, vamos orar. Vamos orar juntos. Vamos clamar ao nosso Deus para que Ele restitua todas as coisas, como assim Ele fez na vida de Jó. Eu quero profetizar como Ele fez na vida de Jó. Ele faça na tua. Sai do teu lugar, em nome de Jesus, e vamos orar. O que nós temos, Senhor? O que nós temos para te oferecer, Senhor? O que nós temos para te dar, Senhor, que tu já não tenha? O que podemos oferecer a Ti nessa hora, Senhor?
para alcançar teu coração, para te alegrar. O que nós podemos te dar, Senhor? Não podemos te dar nada, exceto aquilo que já nos deu, a nossa vida. Tu nos deu a vida, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos hoje, nessa manhã, Senhor, te devolvê-la. Entregá-la a Ti, Senhor, como uma oferta. Queremos te ofertar a nossa vida nessa manhã, Senhor. Porque queremos, Senhor, restabelecer um relacionamento profundo, sincero contigo, meu Pai. Não há nada nesse mundo, Senhor, não há nada, Senhor, nessa terra que possa trazer prazer, Senhor, em nossa vida. Nada, Senhor. Nada é melhor do que experimentar a Tua presença em nós. Nada é melhor, Senhor, do que te ter todos os dias. Nenhuma conta bancária, nenhuma comida boa, nenhuma posição social, nenhuma conquista nessa terra, Senhor, é maior ou melhor do que estar contigo. E nós queremos, Senhor, nessa manhã nos entregar diante de Ti. Eu quero te entregar os meus irmãos que vieram aqui à frente, que de alguma maneira, Senhor, foram tocados, foram alcançados pela Tua palavra, Senhor. Ah, Pai, eu quero ser, Senhor, como Jó nessa hora, que intercedeu pelos seus amigos, e Tu os perdoou, e Tu os abençoou. Eu quero, Senhor, ser um intercessor nessa hora, pela vida da Tua igreja, Pai. Levanta a Tua igreja, Senhor. Derrama do Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Reaviva os dons. Reacende a chama, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu jamais apagaria o pavio que fumega, Senhor. E aqui estão pavios que estão fumegando, Senhor. Então acende a Tua chama. Faz arder a Tua chama mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz propósito, Senhor. Traz direção para a vida dos meus irmãos. Para que eles possam ter a revelação, o entendimento, Senhor, de que uma vida pautada, Senhor, no Teu altar, na Tua vontade, no Teu querer, é melhor do que qualquer outra coisa, Senhor. Faz todo sentido, meu Pai. Faz todo o sentido. Ah, Senhor, traz sentido para a vida dos meus irmãos. Esse sentido, Senhor, esse sentido, Pai, se chama Jesus. Esse norte, Senhor, és Tu. Tu és o capitão do nosso navio. Tu és a âncora da nossa alma, que nos firma e nos sustenta nos momentos de angústia, de dor. Quando as tempestades se levantam, Senhor, Tu está no nosso barco. Tu faz com que as ondas se acalmem, com que os ventos cessem. Tudo isso porque Tu nos ama, Senhor. Tudo isso por causa do Teu amor. E nós queremos nessa manhã declarar, Senhor, nós Te amamos. Nós Te queremos. Perdoa, Senhor, a nossa mornidão. Perdoa, Senhor, a nossa fraqueza. Perdoa a nossa preguiça de Te buscar, Senhor. Nós queremos hoje, como Jó, nos colocar, Senhor, em panos de saco e cinza, Senhor. E nos arrependermos diante de Ti, Senhor. E queremos, Senhor, sair desse lugar prontos para uma nova vida contigo, Senhor. Uma vida pautada na Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.